Desde que tomou posse, Donald Trump vem colocando sua política externa em prática. Depois ele anunciou tarifas à China, ao Canadá, à União Europeia e ameaçou tarifas bem duras aos países do BRICS. Esses países retaliam e o presidente brasileiro faz também suas ameaças. Eu sou Guilherme Moura. Eu sou o Lucas Rett. E eu sou o Pedro Penella. E esse é o Degrau da Política. So we'll be announcing the tariffs on Canada and Mexico for a number of reasons. Number one is the people that have poured into our country so horribly and so much. Number two are the drugs, fentanyl, and everything else that have come into the country. And number three are the massive subsidies that we're giving to Canada and to Mexico in the form of deficits. And I'll be putting the tariff of 25% on Canada and separately 25% on Mexico. And we will really have to do that because we have very big deficits with those countries. Those tariffs may or may not rise with time. Bom, no nosso primeiro programa, quando a gente falou lá das taxações, você, Lucas, disse que isso com a Colômbia é fácil. Quero ver bater na China ou na União Europeia, enfim, lugares que vão ter mais possibilidade de resposta, né? E, bom, de fato ele o fez, assim, no dia seguinte que a gente gravou o programa já estava rolando. E, bom, a gente teve resposta. O Canadá, presidente Trudeau, no dia 2, presidente Trudeau é ótimo, o primeiro-ministro Trudeau, no dia 2 anunciou 25% de taxação nos produtos americanos. A China aciona os Estados Unidos na OMC por tarifas injustas e assim por diante. E hoje, nosso dia da gravação, claro, né, dia 3, a presidente do México, a Sheinbaum, acaba de anunciar que fez uma negociação com o Trump para adiar um mês o início das taxações. O que a gente pode esperar disso, né, para os Estados Unidos? Eu achei muito curioso. Uma repórter perguntou para o Trump, né, olha, vai ser essas taxações mesmo? O que se dá isso? Tal. Ele falou, olha, isso não é uma questão... não falou com essas palavras, né, mas ele falou, olha, isso é uma questão econômica pragmática, os Estados Unidos têm déficits que precisam ser pagos, e esse é o plano do governo para ser pago, etc. E você já sinalizou que isso pode não funcionar, né? Eu acho assim, a gente está vendo a promessa de campanha dele se materializando, né? Mesmo que pudesse ser previsto, acho que a agressividade é acima do que o mercado estava projetando, até pelo comportamento do dólar nesse último mês. Parecia se entender de que ele não cumpriria de maneira tão efetiva o que ele tinha prometido durante a campanha, as falas iniciais dele já na presidência, mas ele parece estar disposto a prosseguir com isso. Agora, sim, eu penso sempre em termos de viabilidade eleitoral e como isso pode reverberar com o consumidor americano que deposita seu voto na urna a cada 4 anos para presidente, né? Se a gente está falando de um aumento das tarifas para importados, isso significa no curto e médio prazo um aumento do valor que o consumidor americano vai pagar pelos produtos que eram importados pelos Estados Unidos desses países que ele anunciou as taxas, né? E assim, se a gente for levar em consideração que parte do que explica a derrota do Biden é justamente o aumento dos preços, e aí o motivo do aumento dos preços ainda parece meio incerto, os economistas divergem, mas o efeito prático de um aumento tarifário é um aumento no preço nos supermercados, aumento dos preços das mercadorias e até dos serviços, a depender do que a gente está falando, dos itens que vão ser taxados. E assim, a viabilidade política disso é sempre muito complicada. Claro que ele conta com a anuência de estar no início mesmo do próprio mandato, então ele não está ainda pensando em como vai ser o mundo quando as eleições chegarem, né? Mas é sempre muito complexo. Agora, o que me chamou muito a atenção foi a resposta da China, né? A China dá a resposta mais diplomacia chinesa possível, que é vamos procurar o OMC, as tarifas são abusivas, absurdas, mas não é uma resposta tão na mesma moeda do ponto de vista de uma guerra comercial. E está muito alinhado com o que é a diplomacia chinesa, né? Pensar essas relações de maneira mais secular mesmo, né? A China se pauta menos pelo imediatismo da política, né? Isso a gente pôde testemunhar com o governo Bolsonaro, que era muito menos simpático a Pequim. Mesmo assim, as relações podem ter tido seus momentos mais tensos, mas sem um rompimento institucional que é mais comum outras diplomacias, principalmente no Ocidente, né? Então,
Acho que isso é uma primeira sinalização de que a China vai tentar negociar com o Trump a partir da sua matriz histórica diplomática, né? Não sei Eu até acho que. Não, interessante não, essa análise da diplomacia chinesa e acho que condiz com a posição do Xi Jinping. não, nesse sentido sim, mas você não acha que o Trump ele não é um cara que ele vai, pelo menos ele não se mostra dessa maneira, o discurso dele não é esse. Nós seremos em alguma medida autuados pela OMC, ou tipo, haverá algum processo dentro disso e tal. Ele não me parece ser o cara que vai ceder por essas estratégias, entende? Eu acho que quando você diz que quando isso ficar mais penoso para o bolso do consumidor, etc e tal, é isso que vai pesar mais pro Trump. Então assim, o Canadá anunciou suas tarifas, eu acho que isso pode ser uma estratégia que surta mais efeito. E inicialmente, pelo menos se pensou, pelo menos é o indicativo, né, de que o Partido Liberal está de saída, e talvez a gente não tenha uma posição muito simpática americana vinda de qualquer novo governo canadense, que a posição americana, a posição Trump para com o Canadá tem sido uma posição bem dura, né? Então eu acho que assim, uma posição chinesa, tipo, talvez a China tenha mais possibilidade de colocar taxações sobre seus produtos também, de retaliar dessa maneira, do que o próprio Canadá, que teve uma postura mais dura, né? Mas eu acho que é justamente isso, assim, eu digo isso da diplomacia chinesa porque eu acho que a China não quer romper ou azedar publicamente as relações que ela tem com o Trump. Eu acho que a China entende que esse jogo ele é mais denso e complexo. Eu acho que o Canadá tem, claro, reverberando um pouco até a própria política interna do Canadá, você comentou da possibilidade que o Partido Liberal também não seja mais o governo, e acho que isso também é uma sinalização para o eleitor canadense de que o Partido Liberal tem uma veia nacionalista que pode reorganizar politicamente o Canadá do ponto de vista interno e levar o Partido Liberal a participar de uma coalizão governamental, mesmo que não como cabeça do governo, a depender de como os resultados acontecerem. E eu acho que do ponto de vista da China é uma postura mais de parcimônia. Levar para a OMC é segurar o jogo. A impressão que eu tenho é que enquanto o Canadá, depois que o Trump contra-atacou, a China está tocando bola. E vamos ver quanto isso tem de viabilidade a médio prazo. Até porque a China também tem interesses mais amplos do ponto de vista diplomático, militar. O Canadá me parece ter uma relação mais passional justamente por ser um vizinho tão próximo da fronteira americana, né? Fazer fronteira com os Estados Unidos. Agora, o que me chama muito a atenção em tudo isso, do ponto de vista das relações internacionais, é que a gente está voltando a ter tarifas taxações como um produto na mesa, né? Isso parecia ser um instrumento cada vez menos utilizado. Chegou-se a esse consenso que eficiência e produtividade estavam muito atrelados à teoria das vantagens comparativas, e nós não vamos entrar nisso, mas parecia mais consensual entre países que participavam desse comércio internacional, mesmo entre os que têm posturas mais protecionistas. E hoje a gente volta a ter essas posturas mais protecionistas nos Estados Unidos, que sempre foi, ou costumeiramente é, o maior entusiasta dessa relação mais livre entre os países do ponto de vista comercial. E o meu último adendo é: a sorte do Brasil é que a gente tem déficit da balança de pagamentos com os Estados Unidos, né? Porque se o Trump vai visar reequilibrar a balança comercial com os países que apresentam superávit em relação aos Estados Unidos, o Brasil apresenta déficit. Então a gente poderia estar no final da lista de prioridades de quais países ele vai taxar, né? Vamos ver se ele vai cumprir esse alinhamento da política internacional dele, né? A China, nesse sentido, é cautelosa. Eu até vi um meme ontem, era um livro chamado A Arte de Ganhar Não Fazendo Nada e estampado a cara do Xi Jinping. Que é mais ou menos o que a União Europeia acha, que nessa discussão entre Estados Unidos e União Europeia, a pessoa que mais tem a ganhar é o Xi Jinping, e também num artigo do Thomas Friedman, que eu cheguei a mencionar no primeiro programa, se eu não me engano, de que toda essa história das Big Techs e essa revolução e renovação só beneficia a China. E a gente vê esse movimento na América Latina, né? Eu até vi um mapa outro dia da participação chinesa na economia latino-americana, comparando o início dos anos 2000 com agora. Você vê um crescimento exponencial da participação chinesa em todos os países, inclusive países que têm um alinhamento mais forte com Washington, né? Então, assim, a diplomacia chinesa parece trabalhar nesses flancos, né? Talvez a guerra comercial se desenhando de maneira mais agressiva, como ela parece que vai se desenhar mesmo,
possa beneficiar a médio e longo prazo a China. Por isso que eu acho que a gente está lidando com tempos diferentes, né? Eu acho que o Trump é muito mais imediatista do ponto de vista político, até por toda a formação político-cultural que foi lhe dada em relação ao Xi Jinping e ao próprio tempo da política chinesa, né? Eu acho que a China entende a sua estratégia de maneira mais secular mesmo, assim. A gente vai entender qual é a estratégia da China para o século XXI quando a gente estiver no final. Enquanto presidentes eleitos para mandatos em democracias ocidentais levam muito em consideração a própria popularidade, a possibilidade de fazer reeleição ou de fazer um sucessor. Eu acho que os tempos aí são muito distintos, né? Uhum. Eu acho que esse entendimento de qual das duas estratégias vai ser a vitoriosa, a gente vai ter com o passar dos anos. Mas eu acho que do ponto de vista imediato do governo Trump, é que ele conta com alguns fatores que podem o beneficiar. Além do poder americano, no início do mandato, a União Europeia não está tão forte como estava quando ele assume pela primeira vez em 16, né? A gente tem uma crise dos incumbentes, que a gente até falou no primeiro programa, e isso chega na União Europeia. As lideranças da União Europeia parecem mais enfraquecidas em 2025 do que elas pareciam em 2017. A Alemanha tendo novas eleições marcadas para esse ano, o Macron com um governo de coabitação, com muita dificuldade de manter o primeiro-ministro no cargo, a Itália com a Meloni mais próxima ao Trump do ponto de vista político, O Reino Unido distante, né? o Reino Unido fora da União Europeia, com o Partido Trabalhista do Stemmer, mas já sem tanta influência na política continental, né? Então, nesse sentido, a reorganização de forças na política europeia parece ter beneficiado o Trump, né? E a vitória do Trump parece ter fortalecido os partidos de posição política mais próxima ao trumpismo no modelo internacional, né? Então, ele conta com algumas cartas na mão, tanto internas quanto externas. A questão é que parece que ele está apostando muito alto, e assim, quanto mais alto você aposta, maior o risco de você perder a banca, né? Vamos ver. Sim. Mas até que ponto essa aposta não teria como não ser alta, né, cara? Na cabeça do Trump, enfim, nesse novo projeto, foram esses 20 anos do século XXI e da nossa política econômica, do nosso jeito de fazer as coisas, que a China se beneficiou, cresceu e está ultrapassando a gente. Essa postura do Trump, ela é uma resposta imediata e quase desesperada, vai, ao crescimento chinês, né? O que era feito antes nos desgastou, então nós vamos fazer uma nova política, enfim, nós vamos ter uma posição completamente contrária, porque isso vai dar certo, porque a antiga política não está. E nessa de apostas, você acabou de falar da direita, a ultradireita na Europa, né, a direita dissidente, etc., direita alternativa, tem se aliado mais ao Trump, e eles até têm um discurso, sobretudo a FDR, né, na Alemanha, em que o Elon Musk estava num comício também, uma coisa super bizarra. Enfim, eles têm uma posição tipo, olha, a Europa está sendo vendida para a China, né, tal, e a União Europeia é esse grande braço internacionalista para vender produtos chineses e assim por diante. A Giorgia Meloni, ela tinha essa posição também, e ela vai deixando de ser uma eurocética e vai ficando bem mais atuante na União Europeia. O meu ponto é que, pelo menos tem se mostrado de que vai se ter uma renovação na política europeia, rumando mais para essa direita alternativa. A Le Pen tem eleição a eleição ficando cada vez mais popular na França e assim por diante. Essa nova geração, ela consegue talvez jogar para os dois lados, sabe? Pequim é uma ameaça retórica, mas nem tanto. Pelo menos é o que se mostrou a Meloni quando subiu ao poder, tipo, as coisas continuam. A gente então vai coordenar a União Europeia da maneira que a gente consegue. Então eu acho que para a União Europeia, apesar os indicativos são de que, nossa, eles são dos três poderes ali o mais fraco nessa balança, mas talvez não. Talvez com essa renovação a gente tenha posicionamentos mais favoráveis aos americanos e que não batem com os chineses. É que eu acho que agora a gente está lidando com um mundo cada vez mais multipolar, mesmo que a gente esteja apelando para uma certa recuperação do nacionalismo, né? Porque além da China, a gente vai ter o Sudoeste Asiático, com capacidade de abocanhar mercados que possam ser menos prestigiados pelas principais potências internacionais, e a gente não pode descartar as ditaduras do Golfo, todas elas têm se projetado internacionalmente nesse último século, até futebolisticamente falando, né? Uhum. Então, também são atores internacionais que hoje ocupam um papel muito mais central do ponto de vista comercial, né? São países que têm dinheiro para importações volumosas e têm ativos interessantes do ponto de vista das exportações, né? Então, esse novo redesenho vai passar necessariamente por um mundo que parece voltar
a uma ordem mais nacionalista, mas que é dado como mais multipolar, né? E aí esse novo rearranjo parece um pouco assíncrono, né? E acho que por isso que ele é um pouco penoso para que essas coisas se encaixem, porque esse encaixe já parece menos óbvio, né? Dugin tá certo, então. O duginismo é. O mundo multipolar é uma realidade. E pra gente fechar, o Trump fez uma ameaça dura, né, de 100% de taxação caso os países do BRICS parem de utilizar o dólar. E o presidente Lula fez uma réplica e disse que também faria suas taxações caso ocorresse. Isso, para nós, é só uma disputa retórica, né? No final, a viabilidade hoje, agora, do BRICS lançar uma nova moeda ou, sei lá, passar a usar uma moeda chinesa que talvez seja com mais força internacional e tal, tá nos horizontes, né? Não me parece algo que vá ser viabilizado no tempo de um mandato. Até pela extensão do número de participantes do É um BRICS, hoje, por conta empresário. de diversos países que Não, eu fui acabam checar, participando. depois não eram tantos assim. Sim, eu lembro de uma grande professora, pesquisadora dos Estados Unidos, que é a Cristina Pesequilo, e fala que o poder de barganha do Brasil não é o mesmo do Getúlio. Não é poder de barganha nem mesmo do Lula 1, 2, né, cara? Não, exatamente. E eu acho que a resposta do Lula, como você falou, é uma disputa retórica. Depende, claro, de uma boa relação que o Lula está disposto a ter com o Trump. É agenciada por um empresário brasileiro, Mário Garneiro, do Brasil Invest, que é agenciar uma reunião entre Lula e Trump no resort do Trump, em Mar-a-Lago. Jogar golfe. Então. Então, assim, é uma aproximação boa. O Garneiro é um aliado histórico de presidentes americanos. Ele costurou Trump com o Bolsonaro e foi um cara influente ali na relação do Brasil com o Clinton e com o Reagan. Então, ele tá aí no poder há muito tempo. Diplomata indireto, né? Pois é.